Agora, conhecendo novos vídeos, não temos mais dúvida, ou seja, existem vídeos que dão conta de que o soldado Queiroz, qual vitimou o sargento Prado, exercia atividades dentro do supermercado qual aconteceram os fatos. É de se observar nesse vídeo que inclusive entrega ao sargento Prado e aos que o acompanhavam uma garrafa no próprio balcão. Isso muda toda a parte investigativa e a motivação do crime, pois entendemos que o soldado Queiroz ali naquela ocasião fazia a função de garante, ou seja, ele deveria garantir a segurança, segundo elementos que temos, e também as circunstâncias para que se voltassem à condição de paz e de tranquilidade, o que é irregular, é um procedimento que não se pode ser tomado por agentes da segurança pública, né? Então, nesse dever de garante, ele tinha que agir, e agiu de forma incorreta e também segundo os procedimentos administrativos e da própria gestão da Polícia Militar, indevidos, que devem ser punidos sob o rigor da lei e de todos os aspectos administrativos da Polícia Militar. Iremos hoje formalizar essa denúncia junto ao batalhão e a COGER também na capital paranaense. Ainda podemos falar que a abordagem feita pelo soldado Queiroz ao sargento Prado, ela foge das práticas habituais, pois em nenhum momento ele se identifica como policial, mesmo quando perguntado, mesmo quando a família do sargento Prado diz que ele é sargento e é policial. Ele deveria ter se identificado. Ali existe também uma questão de hierarquia, ou seja, o sargento Prado, ele é superior hierarquicamente ao soldado Queiroz, e também de tempo. Então ele deveria ter se subordinado a outra autoridade, mesmo nas condições que se apresentava, pois em nenhum momento ele queria tirar a vida de ninguém. Realmente havia uma questão de... estavam acalorados, estavam num clima hostil, todas as partes. Dentro do supermercado haviam trocado xingamentos e ofensas, inclusive ameaças, né? E esse momento deveria ter sido criado sob o aspecto do viés em que haviam duas autoridades, mas um prefere não se identificar justamente pelo fato de ali fazer a segurança privada, né? Ele também não rende em nenhum momento o sargento o que deveria ter feito. A rendição, ela bastaria em qualquer momento se ele acredita que o sargento Prado vinha em algum momento se excedendo, mesmo no balcão. Acredito que não renda porque ele fez serviços, inclusive atendeu entregando produtos do supermercado à própria família. Então ele ficou com dificuldades de fazer essa rendição. Ainda que se houvesse a legítima defesa, que é um instituto que estamos vendo sacrificados aqui, é impossível aceitar e acreditar e utilizar o instituto da legítima defesa num assassinato e numa execução tão cruel como essa. Porém, ainda se houvesse num primeiro momento, o excesso é punível. Ele dá um único disparo quando o soldado está de pé, e depois descarrega a pistola, desferindo vários outros tiros quando está caindo, e depois de caído sem a arma em mãos, ele continua atirando na direção do sargento Prado. Existem também, e agora eu trago a novidade, muito importante, e com certeza será avaliada pela sociedade e também no tribunal do júri, após a decisão de pronúncia, que temos certeza que haverá, existe um fato que deve ser sopesado. Acreditamos, entendemos e encontramos muitos indícios de que o soldado Queiroz é sim uma pessoa violenta, uma pessoa que não tem controle. Existem boletins de ocorrência que dão conta de que ele agrediu uma criança de apenas 1 ano, o seu próprio filho. Inclusive o filho o acusa. Algo muito grave. Inclusive deixando hematomas. Preocupante, grave, que mostra como é a conduta desse policial. Não bastasse, a própria esposa, quando chega do trabalho, é espancada pelo soldado,
que também deixa hematomas e vários ferimentos, inclusive promovendo ao Poder Judiciário que tomasse contra ela uma medida protetiva. Acreditamos e temos a certeza, então, de que esse policial sequer poderia estar armado naquele ato. E também jamais sobre o conteúdo psicológico, técnico e prático, qual observamos que o mesmo não detém, poderia portar uma arma de fogo. Naquele momento, se ele tivesse feito a abordagem, se identificado como policial, isso não haveria acontecido, esse crime não haveria acontecido, essa morte não haveria acontecido. Ele sabia se tratar de um sargento antes de praticar esse crime. Ele sabia, ele foi informado, existem vídeos que mostram essa informação, e mesmo assim ele prosseguiu sem se identificar, aguardando a oportunidade de poder executar o policial. Ainda gostaria de trazer a informação de que temos um vídeo com vários frames mostrando, fizemos esse vídeo dentro de uma empresa que é produtora de vídeos, para mostrar o frame de cada passo e de cada momento, considerando cada disparo e a posição tanto do soldado Queiroz e do sargento Prado. Esse vídeo está sendo, nesse momento, disponibilizado à imprensa para que as pessoas e a sociedade que vai julgar posteriormente o soldado Queiroz, para que tenha conhecimento, pois as imagens são muito rápidas e é difícil compreender a dinâmica dos fatos que ali se houveram. Com relação ao teor das ameaças que você citou dentro do supermercado, é possível divulgá-las? Sim, a primeira ameaça dentro do supermercado, por uma questão de pagamento, foi feita pelo soldado Queiroz para o sargento Prado, que inclusive se acompanhava de um advogado no momento. E a primeira ameaça é feita pelo soldado dizendo que esfregaria a cara do sargento Prado ao chão. Naquele momento ele já podia ter sido abordado. O sargento Prado ele foi tranquilo, ele preferiu não abordar naquele momento, mas naquela ameaça ele já poderia ter abordado com certeza o soldado Queiroz. Depois houve troca de ameaças, troca de ofensas, né? Mas nada que legitimasse, que permitisse ou mesmo justificasse esse ataque fatal contra o sargento Prado. Isso é inadmissível. Não podemos, de modo algum, crucificar e acabar com o Instituto da Legítima Defesa num caso como esse. O Instituto da Legítima Defesa é algo sagrado, algo que deve ser respeitado. E o que vemos é a tentativa de sacrificar esse instituto. A legítima defesa é quando quer proteger a vida. O soldado Prado em nenhum momento sequer apontou arma, e poderia, deveria. Ele mantém a arma ao solo, porque é um policial treinado. É um bombeiro militar que tem os treinamentos e cursos e segue os treinamentos. Faltou treinamento, capacidade e também interesse em promover uma abordagem adequada pelo soldado Queiroz, que ali fazia às vezes de garante ao mercado e preferiu se omitir, causando intencionalmente essa circunstância de morte ao sargento Prado. A Justiça Militar declinou a competência para a Justiça Comum. Sim. Acredito que trata-se também de um crime militar ou não está previsto no Não temos dúvida em relação à competência e jurisdição. Quem deve julgar é a Justiça Comum, é o Tribunal do Júri da comarca de Francisco Beltrão, que deve processar, julgar e acredito que também condenar o soldado Queiroz pela prática desse crime. Um crime de homicídio qualificado, um crime muito grave. As pessoas que estavam junto apresentaram alguma versão sobre os fatos? As mulheres que eles estavam também aparecem nas filmagens? Eu ouvi as partes, tenho conhecimento já da dinâmica, mas ainda não foram ouvidas pela autoridade policial em razão desse conflito de competência que se houve inicialmente entre a competência da Justiça Militar e da Justiça Comum, do Tribunal do Júri. Doutor, você podia dar alguns detalhes sobre o início desse desentendimento que aconteceu dentro do... Posso sim. O desentendimento deu-se quando saíam o soldado Prado, acompanhado da sua esposa e de uma amiga e de mais um advogado.
Ao sair do supermercado, eles pagaram a conta. Tendo feito o pagamento, eles pediram mais um produto. Eles pediram uma garrafa de uísque, mais um produto. Inclusive, segundo as partes e um vídeo que existe, quem traz essa garrafa de uísque até o balcão, incrivelmente, é o soldado Queiroz. Iremos também apresentar esse vídeo para avaliação da autoridade policial e também da sociedade. Quem traz, quem faz às vezes de atender ele é o soldado Queiroz. Razão pela qual não temos dúvida que ali fazia segurança privada, o que é um ato proibido e deve ser avaliado e processado pela Justiça Militar esse ato. Então, nesse momento, houve um produto excedente à compra que já haviam pago. Porém, a esposa do soldado Prado que o acompanhava e mais uma colega decidiu levar esse produto até o carro, eles ficaram no caixa para pagar. Estando no caixa, a moça do caixa não gostou porque não é o procedimento comum do supermercado. Mas eles disseram, ele está levando, mas nós estamos aqui para fazer o pagamento. Ali começou toda essa hostilidade, essa discussão, essa confusão, que terminou em um crime que foi praticado pelo soldado Queiroz, numa conduta desnecessária, desproporcional e ilegítima.